Estamos aqui novamente para a aula da semana do dia 23 ao dia 27, aula de Direito de Família. Dando continuidade na última aula onde terminamos dos efeitos do casamento, nós tratamos dos efeitos pessoais, tratamos dos efeitos sociais. Agora vamos entrar nos efeitos patrimoniais do casamento. Os efeitos patrimoniais, eles são aqueles que vão incidir sobre a vida dos cônjuges a partir do casamento e são consequências dos regimes patrimoniais de bens existentes entre eles. Bom, ao observarem ali na tela, vocês vão poder verificar que esses efeitos patrimoniais, eles acabam irradiando sobre diversas partes na vida das pessoas a partir do casamento. Nós temos ali, por exemplo, que entre os cônjuges, a partir do regime de bens que é estabelecido entre eles, vai haver limitação para a prática de alguns atos da vida civil. Nós veremos quais são esses atos que sofrerão limitações em decorrência do casamento. Tem reflexo também perante terceiros, por conta da responsabilidade civil, se ela vai ser solidária ou se ela não vai ser solidária, se ela vai ser individualizada. E existe uma comunicação patrimonial decorrente de uma presunção de esforço comum entre os cônjuges, dependendo do regime de bens pelo qual eles sejam casados. E nessa presunção que se forma de um esforço conjunto é que nós teremos como efeito patrimonial a formação do chamado patrimônio comum ao casal, aonde desse patrimônio comum é onde nós temos o surgimento do Instituto da Meação, que é aquela metade que pertence a cada cônjuge em decorrência dessa presunção legal. Bom, se a gente observar o artigo 1647 do Código Civil, e eu quero que vocês tenham o código em mãos, porque nós vamos utilizá-lo em algumas situações aqui mais adiante, e é interessante que vocês acompanhem também, visualizando os artigos na legislação. O artigo 1647 é um dos artigos que traz essas limitações que eu acabei de comentar, impostas na prática de atos da vida civil por parte dos cônjuges. Essas limitações elas vão ser aplicadas em relação a todos os regimes de bens, com exceção do regime de separação de bens pactuada. Ou seja, só para a gente fazer uma análise rápida, nós temos esses regimes que são aplicados aí dentro do casamento. Nós temos, portanto, o regime da comunhão parcial de bens, nós temos o regime da comunhão universal, o regime da separação absoluta ou separação pactuada, aquela escolhida pelo casal, o regime da participação final nos aquestos e o regime da separação obrigatória de bens, que é imposto, portanto, ao casal. Bom, como nós temos esses regimes, em relação a todos eles, com exceção do último, com exceção do terceiro, que é a separação absoluta, todos os demais regimes eles vão sofrer essas limitações do artigo 1647. Ou seja, para que a pessoa pratique os atos que estão descritos aí no artigo 1647, ela vai precisar da assinatura do seu cônjuge, que é o que nós vamos chamar aqui de vênia conjugal ou autorização conjugal. A falta dessa assinatura ou falta dessa autorização, ela gera uma possibilidade de anular o ato jurídico em relação àquele cônjuge que não participou da realização do ato. Vejam a redação do 1647, portanto, como ele estabelece, Ressalvado o disposto no artigo 1648, esse artigo 1648 é o que traz a autorização judicial caso um dos cônjuges se recuse a assinar. Então, o artigo 1648, ele prevê que o juiz ele pode suprir a negativa desse cônjuge caso se verifique que ela não tenha justificativas plausíveis, ou seja, desde que ela seja injusta. Se a negativa for injusta, então nós temos que pedir ao juiz para que supra, para não cairmos naquela possibilidade de invalidação do ato jurídico, e o juiz então dá o suprimento judicial para tanto. Então, o que o artigo 1647 fala? Tirando a hipótese aonde nós obteremos a assinatura por via judicial, que é através do suprimento judicial, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto naquele regime da separação absoluta, como mencionei, primeiro, alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis, ou seja,
A alienação é a disposição patrimonial, decorre do poder de disposição. Nenhum dos cônjuges, portanto, pode, sem autorização do outro, vender um dos bens imóveis sob pena desse negócio jurídico vir a ser invalidado. Essa alienação, inclusive, ela abrange não só bens que formam o patrimônio comum, como também bens particulares de cada cônjuge. Só para nós vamos adentrar nessa parte mais adiante um pouco, mas para que não fique dúvidas, na formação do patrimônio comum nós vamos ter a composição de uma parcela dos bens que é considerada dos dois, é essa que a gente divide meio a meio, e tem bens que vão ficar de fora desse patrimônio comum, que são chamados bens particulares de cada um, ou seja, bens exclusivos. Eles não estão dentro desse bolo para fazer a divisão. Na partilha, eles não entram nessa partilha porque eles pertencem exclusivamente a cada cônjuge. Essa regra do artigo 1647, ela vale para a alienação de bens imóveis comuns e para a alienação dos bens particulares de cada um, a partir, portanto, do casamento. Ou seja, mesmo que o bem não seja partilhável, para que um ou outro venda esse bem, ele precisa que o outro autorize, e nós vamos entender isso mais adiante quando adentrarmos nos regimes de bens. Mas, a princípio, só é importante que saibam que essa autorização conjugal, ela vale para todo o patrimônio referente aos bens imóveis, sejam os comuns, sejam os particulares de cada cônjuge. E ele traz ainda que, além dessa limitação para efeito de alienação dos bens, gravar de ônus real. Gravar de ônus real é instituir um daqueles direitos reais, lá do artigo 1225, ou seja, se for instituir usufruto, se for instituir uma servidão, se for estabelecer uma hipoteca, né, sobre esses bens imóveis, tudo isso depende da autorização do outro para que esse ato tenha validade, sob pena de invalidação. Segundo item lá do 1647, pleitear como autor ou réu acerca desses bens ou direitos. Ou seja, o Código ele traz também aqui a caracterização da parte processual. Ou seja, quando ele fala pleitear como autor ou réu acerca desses bens, ações que visem os direitos reais, elas necessitam, nesse caso, da formação de um litisconsórcio necessário, seja no polo ativo, seja no polo passivo. Ou seja, né, ações que envolvam direitos reais sobre esses bens imóveis, elas deverão ter a participação do casal em todos os regimes de bens, exceto no regime da separação absoluta. Separação absoluta, lembrando daqueles 4 regimes, só para a gente não esquecer, lembrando dos regimes, o terceiro aí que está mencionado ali na tela, ele é um regime que é escolhido pelo casal. Ele é diferente do último, que é a separação obrigatória, que é imposto a determinadas pessoas que estejam nas hipóteses que a lei determina que esse regime seja aplicado. Ou seja, todos os outros, com exceção do último, os 4 primeiros, o casal escolhe. Eles é que elegem esse regime. E se optarem por qualquer deles, com exceção da separação absoluta, vão precisar daquelas autorizações que a gente está visualizando. Além, né, dessa situação, o inciso 3 do artigo 1647, ele traz também a questão da necessidade da autorização para fiança ou aval. Então, se um dos cônjuges for assinar um contrato como fiador, se ele for assinar uma nota promissória como avalista, o cônjuge tem que assinar junto com ele para que tanto a fiança quanto esse aval tenham validade. O inciso 4, fazer doação, não sendo remuneratória, de bens comuns ou dos que possam integrar futura meação. Ou seja, doação é liberalidade também. Da mesma maneira que no inciso 1 nós não podemos alienar bens, a doação é uma forma de disposição, é uma liberalidade. Essa doação, a não ser que seja para remunerar alguém que tenha feito algo em favor do doador, nesses casos, os bens também não podem ser doados sem que o outro autorize. Vejam que nesse caso ele fala bens comuns ou do que possam integrar futura meação. Então, desde que haja possibilidade de comunicação patrimonial, esse bem não poderá ser doado sem assinatura. Uma regra excepcional, ela vem no parágrafo único, estabelecendo que são válidas as doações nupciais feitas aos filhos quando casarem ou estabelecerem economia separada. Aí a liberalidade de pai para filho. Nessa doação, cada um pode doar, e havendo doação de um só, ela será computada na meação daquele que doou, né?
ou, não havendo ressalva expressa, será considerado como sendo feito de modo conjunto, caso haja assinatura de ambos. Bom, nos regimes de bens, portanto, né, como nós mencionamos, nós temos esses 5 regimes aí. Dos 5 regimes, os 4 primeiros são de livre escolha do casal, o último é imposto. O artigo 1639 do Código Civil, ele estabelece que, como os 4 regimes são de livre escolha, que é lícito aos nubentes deliberar acerca dos seus bens ou direitos quanto estão no momento oportuno, que é aquele momento lá da habilitação matrimonial. Vejam a redação do artigo 1639, que ele traz que é lícito a eles, antes do casamento, estipular quanto aos seus bens o que lhes aprouver. Ou seja, eles vão deliberar as regras de direito patrimonial antes de se casarem. E por que isso? Por conta desse parágrafo 1º do artigo 1639, que diz que o regime de bens entre os cônjuges começa a vigorar desde a data do casamento. Portanto, não existe casamento sem regime de bens. Então, casou, terminou a celebração, já está valendo um regime de bens dentro daquele casamento. Por isso que o casal tem que escolher qual é o regime antes do casamento, já que a partir da data da celebração já começa a valer uma regra. Essa situação ela foi flexibilizada no Código de 2002, que trouxe a possibilidade, caso o casal, por alguma razão, queira mudar esse regime de bens durante o casamento, a lei agora autoriza, por meio desse parágrafo 2º, que o casal possa requerer ao juiz, nesse caso vai depender de uma ação de retificação do regime de bens, de alteração do regime de bens, e por meio dessa ação eles podem levantar quais os motivos que eles pretendem mudar, por que estão pretendendo aquilo, e se o juiz considerar que os motivos são válidos, que são justificáveis, ele pode autorizar por sentença a mudança do regime. Na vigência do Código Civil passado, nós tínhamos a aplicação aqui no Brasil do princípio da imutabilidade absoluta, ou seja, uma vez estabelecido o regime de bens, ele não tinha como ser alterado. Pelo menos agora no Código de 2002 nós temos essa possibilidade de alteração. Agora a melhor opção é escolher antes do casamento, porque eu não dependo de nenhum procedimento formal específico para essa finalidade, bastando ao casal informar o regime de bens lá na fase da habilitação e caso não seja o regime que funciona como regra geral, que é o regime da comunhão parcial, adotar apenas o critério de formação de um documento próprio, chamado pacto antinupcial, que a gente vai visualizar ele daqui a pouquinho. Olha só, como eu falei, o regime da comunhão parcial de bens, ele é considerado regime legal e, portanto, dentre as opções que estão ali descritas no Código, regime da comunhão parcial, regime da comunhão universal, participação final nos aquestos e a separação de bens, escolhida, a separação total, o casal, se eles não manifestarem escolha por qual dos regimes eles estão pretendendo, o legislador elegeu um desses 4 para funcionar como regra geral. E isso vem escrito aí no artigo 1640 do Código Civil. Se não, vejamos. Não havendo convenção, a convenção é um acordo que eles fazem antes do casamento para poder escolher um regime diferenciado. Ou sendo ela nula ou ineficaz, vigorará quanto aos bens entre os cônjuges o regime da comunhão parcial. Parágrafo único, poderão os nubentes, no processo de habilitação, como nós comentamos, optar por qualquer dos regimes que este Código regula, comunhão parcial, comunhão universal, participação final nos aquestos ou separação de bens. E em relação à forma de escolha, o que o Código estabelece nesse parágrafo único? Quanto à forma, reduzir-se-á a termo a opção pela comunhão parcial, ou seja, o oficial do registro apenas escreve lá na fase da habilitação, que vai ser comunhão parcial, fazendo-se o pacto antinupcial por escritura pública nas demais escolhas, que é o outro procedimento que eu mencionei para vocês, caso o casal não queira a comunhão parcial, que deverão fazer para adotar um dos outros 3 regimes facultativos. Vejam que o Código estabelece que esse documento ele só vale se for feito por escritura pública, ou seja, não vale uma convenção particular firmada entre o casal, Tanto é assim que, se a gente observar em relação a essa regra do pacto antinupcial, só para a gente antecipar um pouquinho o tema,
olhem lá o artigo 1653, já que o Código falou que a gente vai reduzir a termo a opção pela comunhão parcial, fazendo-se o pacto por meio de escritura pública nas demais escolhas. O artigo 1653, portanto, ele estabelece que é nulo o pacto antinupcial se ele não for feito por escritura pública e ineficaz se não lhe seguir o casamento. E ainda tem, como ele é nulo se não for por escritura pública e ineficaz se não lhe seguir o casamento, ele traz duas conclusões para nós. A primeira conclusão foi a descrita lá no 1640, que a gente acabou de ler, só para a gente visualizar novamente. Olha lá no parágrafo, lá no caput do artigo 1640. Não havendo convenção, ou seja, não fizeram pacto, ou sendo ela nula ou ineficaz, aquela regra lá do 1653 que a gente acabou de ler, vigorará o regime da comunhão parcial. Portanto, seguindo essa ideia, primeira observação, caso não tenha ocorrido, portanto, a formatação por meio de escritura pública, já gera uma nulidade em relação a esse pacto antinupcial. E o segundo ponto, ele fala que ele é ineficaz se não lhe seguir o casamento. Ou seja, o próprio nome diz, ele é um pacto antes das núpcias. E nós vimos que o regime de bens começa a valer da celebração para frente. Portanto, só terá validade esse documento que é feito antes do casamento se nós tivermos uma realização de casamento posterior. Ou seja, é um documento que vai produzir efeitos a partir da celebração. Portanto, é necessário que haja casamento. Então, se o casal estabeleceu regras de direito patrimonial e o casamento não acontecer, aquele documento não produz nenhum efeito jurídico, já que a finalidade dele é regulamentar o direito patrimonial que vai vigorar dentro do casamento. Portanto, se não houver casamento, não é aplicação dos efeitos. Nós vimos que a idade núbio começa aos 16 anos de idade. Portanto, o menor com 16 anos já pode casar. Só que nós vimos que esse menor com 16, ele depende da autorização dos pais ou de seus representantes legais. E nós aprendemos lá na parte geral que esse menor entre 16 e 18, ele é relativamente incapaz, o que consequentemente faz com que nós tenhamos a necessidade de ter assistência aos atos da vida civil desse menor. Ou seja, ele pratica o ato, mas precisa do assistente. E o assistente são seus pais ou representantes legais. O artigo 1654, então, o que ele estabelece? A eficácia do pacto antinupcial, ou seja, para que produza efeitos o pacto antinupcial, feito por menor, fica condicionada à aprovação do seu representante legal, salvo as hipóteses do regime obrigatório de separação de bens. Lembra que nós falamos aqui que eu tenho 5 regimes, Eu tenho 4 que são de livre escolha, vou frisar mais uma vez para vocês gravarem: comunhão parcial, comunhão universal, participação final nos aquestos e separação de bens. E eu tenho um 5º regime, que é o chamado regime da separação obrigatória de bens. Só voltando aqui um pouquinho para a gente lembrar. Olha lá. Portanto, comunhão parcial, comunhão universal, separação absoluta e participação final nos aquestos. Esse regime aqui, o da separação obrigatória de bens, ele é aplicado em situações específicas, como eu falei para vocês. Todos os outros são de livre escolha. Quem pode casar pode escolher o regime. E, consequentemente, o menor entre 16 e 18, que os pais autorizaram, ou seus representantes legais autorizaram, como ele está autorizado a casar, ele tem liberdade para escolher o regime de bens. Agora, nós temos uma possibilidade do regime obrigatório. E esse regime de separação obrigatório, ele está lá no artigo 1641. E olha quem são as pessoas que estão sujeitas a ele. É obrigatório o regime da separação de bens no casamento. 1. Das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento. Aquelas que nós vimos na última aula, das causas suspensivas, aquelas lá do artigo 1523, não devem casar. Portanto, se a pessoa não leva em consideração aquelas hipóteses e casa-se a si mesmo, lembre-se, a causa suspensiva, ela não gera nulidade nem anulabilidade do casamento, a única consequência que vai gerar é a imposição do regime obrigatório por força desse artigo 1641, inciso 1.
No inciso 2, da pessoa maior de 70 anos de idade, então ele leva em consideração o critério da idade, maior de 70 para casar tem que se sujeitar a esse regime obrigatório. E por último aí, de todos que dependerem para casar de suprimento judicial. Aqui vai entrar aquela ressalva lá do artigo 1654, ou seja, a eficácia do pacto realizado por menor fica condicionada à aprovação do seu representante legal, ou seja, pais ou representantes autorizaram o casamento, assistem ele na realização do pacto antinupcial. Agora, salvo as hipóteses do regime obrigatório, qual? Dependeu de suprimento judicial para casar, que é o inciso 3. Pai autorizou, mãe negou. Então, houve divergência entre os dois. Nós vimos que em caso de divergência entre os pais, eu vou precisar daquele suprimento judicial, ou seja, recorrer ao juiz, para que o juiz, então, autorize, caso a negativa do que deu seja considerada injusta. Havendo, portanto, no caso desse menor, casamento mediante suprimento judicial, nós caímos na regra lá do artigo 1641, inciso 3, ou seja, o regime será obrigatório de todos aqueles que dependeram para casar do suprimento judicial. Por isso que o 1654 está estabelecendo que, não sendo a hipótese do regime obrigatório, ou seja, menor que dependeu de suprimento judicial para casar, os outros, podendo casar com autorização, podem escolher o regime de bens que quiserem, desde que os pais também participem dessa decisão. Ok? Bom, o artigo 1655, ele continua dizendo que é nula a convenção ou cláusula dela que contravém a disposição absoluta de lei. Ou seja, os regimes de bens eles já estão estabelecidos no Código, são aqueles 4 facultativos e o obrigatório que a gente já comentou. E cada regime já tem sua regra definida no Código. Então, o casal ele não pode criar regras que vão contrárias à lei, como, por exemplo, violar a igualdade de direitos entre eles. Então, se a lei já estabelece que eles são iguais em direitos e obrigações, eu não posso, no pacto, mudar essa regra, porque ela contraria a disposição expressa de lei. Se eu opto por um regime de comunhão, formação de patrimônio comum, eu não posso colocar uma cláusula estabelecendo que não haverá comunicação patrimonial dentro daquele regime, porque isso viola a disposição expressa de lei. Portanto, caso o casal faça um compacto antinupcial, escolhendo um regime que não seja da comunhão parcial, porque eu não preciso do pacto nesse regime, nem o da separação obrigatória, porque a lei já aplica ele, o casal pode estabelecer regras que vão funcionar, mas não pode contrariar o que a lei já estabeleceu. Se a lei não estiver estabelecendo nada em contrário, eles podem ajustar conforme a conveniência patrimonial que vai vigorar entre eles. No artigo 1656, ele estabelece que no pacto antinupcial que adotar o regime de participação final nos aquestos, poder-se-á convencionar a livre disposição dos bens imóveis, desde que particulares. Lembram que por aquele artigo 1647, que a gente visualizou, que são aquelas limitações impostas ao casal? Olha o inciso 1 desse artigo 1647 e o caput do próprio artigo novamente. Ressalvado o disposto no artigo 1648, nenhum dos cônjuges pode, sem a autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta. Ou seja, então em todos os regimes, nenhum dos cônjuges pode, sem a autorização do outro. 1. Alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis. Lembra que eu comentei que essa restrição engloba o patrimônio que é considerado comum e os bens particulares de cada um. E, portanto, caso queiram vender imóveis do patrimônio comum ou imóveis particulares, eles dependerão da assinatura do cônjuge. Nós temos uma exceção a essa regra, que é essa prevista aí no artigo 1654, aonde ele traz, 1656, aonde ele traz que no pacto antinupcial, conforme nós vimos agora no artigo anterior, que não havendo vedação da lei, o casal pode ajustar conforme a conveniência deles, e aqui há um permissivo nesse sentido, aonde eles podem, no regime de participação final nos aquestos, colocar uma cláusula liberando o outro cônjuge em relação aos bens particulares dessa autorização lá do artigo 1647. Ou seja, eu, em regra, preciso da autorização do cônjuge para alienar esses bens imóveis. Mas no regime de participação final nos aquestos, especificamente,
esses bens particulares, eles podem ter uma autorização já no pacto antinupcial que liberam da necessidade de colher a autorização do outro, caso queiram vender. Nós vamos entender isso quando estudarmos o regime de bens, que a gente vai visualizar que isso é para a própria funcionalidade do regime de bens. Bom, o 1657 ele tem também um detalhe muito importante, porque ele estabelece que essas convenções antinupciais, ou seja, esse pacto, eles não terão efeito perante terceiros, senão depois de registrados em livro especial pelo ofício do registro de imóveis do domicílio dos cônjuges. Ou seja, aqui nós temos, na verdade, 3 atos. Nós temos um ato que é do cartório de registro civil, que é o casamento, que é o que vai gerar a certidão de casamento. Eu tenho um ato do tabelionato de notas, que é quem lavra a escritura pública antinupcial, e eu tenho um cartório de registro de imóveis para poder produzir efeitos perante terceiros. Então, o que o casal que escolhe um regime diferenciado vai ter que fazer? Pacto antinupcial no tabelionato de notas, eu levo ele ao cartório de registro civil, lá na habilitação, para dizer que eu não quero o regime da comunhão parcial, eu quero aquele que eu escolhi no pacto. O cartório vai pegar aquilo ali e vai colocar na certidão de casamento. Está valendo entre o casal. Agora, para valer perante terceiros, e isso tem relevância? Tem, porque tem regimes que vão gerar responsabilidade perante terceiros solidária, tem regimes que não se mistura essa responsabilidade. Então, para que a regra venha a valer para todos, em relação ao que foi deliberado pelo casal, eu preciso pegar esse pacto e levar também no cartório de registro de imóveis para dar essa publicidade e alcançar os terceiros no mundo dos negócios jurídicos, ok? Bom, se nós vimos lá que o casamento todos eles nós temos um regime de bens e que a comunhão parcial é o regime que vai funcionar como regra, não havendo escolha pelos demais e não sendo a hipótese de aplicação do regime obrigatório, vamos começar estudando então o regime da comunhão parcial, que é o regime geral, né? Pela redação do artigo 1658, nós temos, portanto, que no regime de comunhão parcial comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento, com as exceções do artigo seguinte. Ou seja, lá nós formaremos aquele patrimônio comum na comunhão parcial com todos os bens que vierem após o casamento. Por isso a lei diz os que sobrevierem ao casal. Ou seja, o regime de bens começou a valer da celebração, o que adquirirem daqui para frente passa a ser considerado patrimônio comum do casal. Detalhe interessante é que o artigo 1660, ele explicita essa comunhão dizendo, né, entram na comunhão os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, aí é que cai aquela presunção do esforço comum que eu comentei com vocês agora há pouco, ou seja, conforme o regime de bens, presume-se que os dois se esforçaram para adquirir, tanto que o artigo 1660, no inciso 1, o que ele estabelece? Os bens adquiridos na constância do casamento, por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges, ou seja, não precisa estar em nome dos dois. O que nós vamos analisar é a data da aquisição. E se a data da aquisição e a forma, se foi uma forma onerosa e se foi durante o casamento, presunção de esforço comum, aplicação da regra do artigo 1660, ou seja, o patrimônio será partilhável entre os dois. Inciso 2, os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior. Um exemplo que pode ser dado nesse aspecto são as loterias, por exemplo, são fatos eventuais. Então, ganhar um prêmio de loteria, haja ou não concurso ou despesa anterior, ou seja, mesmo que não tenham participado conjuntamente nem da escolha dos números ou da despesa com as apostas, o prêmio é um fato eventual e se ele se dá na constância do casamento, considera patrimônio comum aos dois, portanto suscetível de partilha. Inciso 3, os bens adquiridos por doação, herança ou legado em favor de ambos os cônjuges. Doação e liberalidade, doador, é em favor de ambos. Ele colocou lá na doação que ele queria favorecer o casal, não há dúvidas. Herança ou legado em favor dos dois, por testamento. Então, se por testamento o testador colocou que está favorecendo o casal, não há dúvidas que esse patrimônio entra na comunhão. As benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge, benfeitorias são todos aqueles melhoramentos feitos na coisa, então, bens particulares aqueles que estão fora daquele patrimônio comum,
Então, eu tenho um imóvel aqui, nós vimos que na comunhão parcial são os que o casal adquiriu depois do casamento. Então, eu tenho um imóvel que eu já tinha antes de casar. Faço uma benfeitoria nele durante o casamento, benfeitoria e o melhoramento. Né? Faço lá uma piscina, faço uma represa, faço uma casa num terreno. Então, isso tudo são melhoramentos advindos à coisa. A despesa ou o valor desse melhoramento é considerado do casal. Embora eu não comunique o bem, o valor da benfeitoria, na dissolução, nós teremos que calcular. E a parte que é proprietária tem que indenizar a outra do valor correspondente a 50% do valor dessa benfeitoria realizada. Mesma regra vai seguir no inciso 5. Os frutos dos bens comuns ou dos particulares de cada cônjuge, lembrando que frutos são aquelas utilidades produzidas pela coisa. Nós temos lá os frutos naturais, os frutos civis, né? Os frutos industriais. Então, os frutos, essas utilidades produzidas pela coisa, mesmo que seja de bem particular, ou seja, ela engloba tanto o patrimônio comum quanto o patrimônio particular de cada um, serão objeto, portanto, de comunicação. Né? E os pendentes ao tempo em que cessar a comunhão. Frutos pendentes é aquele que eu ainda não colhi. Então, se eu tenho, por exemplo, uma cria de um animal, o animal está esperando para ter essa cria. Na data da dissolução, a cria entra, mesmo que ela surja depois, é um fruto pendente. Então, esse fruto vai entrar no cálculo também para fins de partilha de bens entre o casal. Ok? Bom, comunicam-se ainda, conforme o artigo 1662, os bens móveis, diferentemente dos imóveis. Os imóveis eu tenho que provar a aquisição onerosa na constância do casamento. Nos bens móveis, o artigo 1662 estabelece que eles presumem ser adquiridos durante o casamento, a não ser que eu prove que eles foram em outra data. Portanto, por presunção legal, eu já considero como sendo do casal, a não ser que eu prove que a aquisição foi em outro período. Caso contrário, os móveis eles são considerados comuns. Agora, a regra que vai caber para a gente, já que nós entendemos o que é considerado patrimônio comum e o que é considerado bem particular de cada um, nós vamos ver então o que a gente tira desse patrimônio comum, o que não entra nesse patrimônio comum. Olha o artigo 1659 que vai estabelecer isso para a gente. De que maneira? Excluem-se da comunhão. 1. Os bens que cada cônjuge possuir ao casar, lembre-se que na comunhão parcial comunicam-se os que sobrevierem ao casal, portanto, da celebração para frente, que é que o inciso 1 do 1659 está falando, o que eu já tinha aqui nesse momento da celebração, ou seja, o que eu já adquiri antes do casamento, não comunica. E os que lhe sobrevierem, ou seja, os que eu adquiri durante o casamento, por doação ou sucessão, doação nesse caso unilateral para mim, a doação feita em meu favor e não em favor de ambos, como naquela regra que a gente viu lá atrás, do 1660, né? Ou sucessão por conta do meu direito hereditário, diferente daquela herança por testamento, já que o testamento é ato de vontade do testador, aqui é da minha qualidade de herdeiro. Então, se eu sou herdeiro da pessoa, a herança que eu recebo é só minha, meu cônjuge não participa dessa herança, por força desse artigo 1659. E os subrogados em seu lugar. Subrogados são os que eu substituo nesse lugar. Então, eu já tinha um imóvel, por exemplo, antes do casamento, eu vendo esse imóvel durante o casamento e adquiro outro. Esse outro está substituindo esse bem que eu já tinha antes do casamento. Ele é considerado, portanto, um bem subrogado ou em subrogação. Esse segundo bem, ele continua com a mesma característica do primeiro, ou seja, ele não vai entrar na comunhão, ele é um bem particular. O valor que eu acrescentar, valor excedente, tinha um imóvel de 100 mil, vendo e compro outro de 100 mil. Mesma regra, não mudou nada, mesmo cenário. Era incomunicável, continua incomunicável. Tinha um bem de 100 mil, vendi, comprei um de 150 mil. Então eu tive que colocar mais 50. Esse acréscimo de 50 é uma aquisição, portanto, onerosa. Eu aumentei o valor. Esse acréscimo, como nós vimos, as aquisições onerosas pertencem ao casal. Então, na partilha, o que nós vamos fazer? 100 mil reais continua particular e, portanto, incomunicável. 50 mil, dividimos meio a meio, 50% para cada um. Inciso 2, também são incomunicáveis
os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em subrogação dos bens particulares, como esse exemplo que eu acabei de falar para vocês. Inciso 3, as obrigações anteriores ao casamento. Ninguém é obrigado a pagar ou cumprir alguma obrigação da qual não participou no momento que ela se realizou. Por isso que as obrigações anteriores ao casamento são só daquele cônjuge que as assumiu. Ela não se torna solidária pelo casamento. As obrigações provenientes de atos ilícitos, aqui a gente cai lá naquela regrinha do artigo 186 e 187, né? Que aquele que por ação ou omissão voluntária causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, e aquele que, mesmo tendo um direito, abusa desse direito, artigo 187, também comete ato ilícito. Essa prática do ato ilícito gera responsabilidade civil, que é o artigo 927. Aquele que praticou os atos do 186 e 187 fica obrigado a reparar o dano. Essa obrigação de reparar o dano ela é pessoal. Portanto, o que o Código está dizendo? Sou casado, eu cometi ato ilícito, meu cônjuge não vai pagar por isso, quem vai pagar sou eu. A não ser que o ato ilícito praticado por mim tenha sido em proveito comum, que é a parte final, salvo reversão em proveito do casal. Porque aí, se o proveito do ato foi dos dois, bônus, o ônus também será dos dois, responsabilidade. Os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão, como o próprio nome diz, bens de uso pessoal, como as roupas. Nós não vamos partilhar, embora as aquisições aconteçam na constância do casamento, portanto, aquisições onerosas, roupas, bens móveis, eu não presumo que são do casal, porque são objetos de uso pessoal. Instrumentos de profissão, porque garante o sustento da própria pessoa, por essa razão também não entram na comunhão, e os livros também da mesma forma, né? Proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge, ou seja, a remuneração que a pessoa recebe, essa remuneração é proveniente do trabalho da pessoa, então quando terminar o casamento nós não vamos partilhar salário, o salário continua da pessoa. Agora, detalhe importante, tá? Durante o casamento, esse salário que cada um recebe e que é utilizado para a aquisição de bens ou para aplicações financeiras, isso é do casal, que presume formação de patrimônio comum. O que esse artigo traz, esse inciso, e os próximos vão vir da mesma forma, que é o inciso 7, né? Que ele traz também que as pensões, meio-soldos, montepios ou rendas semelhantes não entram na comunhão, porque isso é de natureza personalíssima. Na hora que terminar o casamento, nós não vamos dividir salário, nem dividir pensões que a pessoa receba, tá? Isso é de caráter personalíssimo, permanece apenas com a pessoa. A administração desse patrimônio, ela é feita, conforme o artigo 1663, nesse regime da comunhão parcial, de forma conjunta. Olhem lá, a administração do patrimônio comum compete a qualquer dos cônjuges. Lembra que a administração do casal, naqueles efeitos pessoais que a gente estudou lá atrás, ambos administram os interesses da família conjuntamente, então a administração patrimonial é dos dois. As dívidas contraídas no exercício da administração obrigam os bens comuns e os particulares do cônjuge que estiver administrando e os do outro na razão do proveito que houver oferido. Pelo caput, nós vemos que a administração ela compete a qualquer dos cônjuges. Se eles elegeram um como administrador, na hora da responsabilidade perante credores pelas dívidas assumidas, patrimônio comum, porque a administração é conjunta, né, é do interesse conjunto, então patrimônio comum responde. Caso não haja satisfação suficiente, patrimônio particular de quem é o administrador, não sendo suficiente, patrimônio particular do outro até o proveito que ele tiver auferido naquilo ali. Tá joia? A anuência de ambos os cônjuges é necessária para os atos a título gratuito que implique cessão do uso ou gozo dos bens comuns. Quero ceder em usufruto para alguém, quero fazer uma cessão de uso. Lembro lá dos direitos reais sobre bens imóveis do artigo 1647 que nós vimos, né? Todos os regimes, comunhão parcial, portanto, está dentro, eu preciso da autorização do cônjuge para alienar ou gravar de ônus real qualquer bem imóvel. E em caso de malversação dos bens, o juiz poderá atribuir à administração apenas um dos cônjuges, porque a regra é que a administração é conjunta. Mas se um está praticando atos perdulares, colocando em risco o patrimônio, o outro pode recorrer ao juiz. E nesse caso, o juiz pode limitar esses atos de administração, deixando que eles fiquem a cargo de um só, né? A administração e a disposição dos bens constitutivos do patrimônio particular
competem ao cônjuge proprietário, salvo convenção diversa em pacto antinupcial. Lembra que nós vimos agora há pouco no pacto antinupcial que eles podem deliberar acerca dos seus bens, desde que não contrariem disposição expressa de lei. Aqui nós vimos que a administração é conjunta e a alienação dos bens compete a quem é dono do patrimônio, né? Nesse caso, convenção diversa em pacto antinupcial, eu posso autorizar que o outro, como gestor do meu patrimônio, tome essas decisões, porque eu autorizei previamente nessa situação. Como eu falei, alguns regimes geram obrigação solidária, outros não. Nesse caso aqui, o artigo 1664, no caso da comunhão parcial, estabelece que os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, as despesas de administração e as decorrentes de imposição legal. Ou seja, a responsabilidade é solidária e o patrimônio comum responde por essas dívidas. A administração e a disposição, como nós vimos, dos bens, né, constitutivos do patrimônio particular ficam a cargo do proprietário. E um detalhe interessante é o 1666, que traz que as dívidas contraídas por qualquer dos cônjuges na administração de seus bens particulares e em benefício desses não obrigam os bens comuns. Lembra que na comunhão parcial eu tenho um patrimônio que é dos dois, patrimônio que não comunica. Se esse patrimônio não comunica e eu assumo dívidas que meu cônjuge não vai ter proveito, se eu não estou comunicando o bônus, não vou comunicar o ônus. É isso que o código está falando. Ou seja, dívidas que eu contraio para os bens particulares em benefício exclusivo desse patrimônio, já que ele não se comunica, não obriga o outro. Não haverá, portanto, responsabilidade solidária. Ok? Bom, nessa situação, a separação obrigatória, nós já vimos, em relação a quando ele se aplica, do pacto antinupcial, que é uma escolha do casal para regimes diversos, e aí, ultrapassado o regime da comunhão parcial, que é o regime legal, nós temos o regime da comunhão universal de bens. O regime da comunhão universal é mais amplo do que o regime da comunhão parcial. Pelo regime da comunhão universal, o artigo 1667 traz para nós que ele importará na comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com algumas exceções. Da mesma maneira que lá nós vimos na comunhão parcial que eu tenho exceções que tiram do patrimônio comum, aqui na comunhão universal esse patrimônio comum ele é ampliado, ele é maior. Lá na comunhão parcial nós vimos que o patrimônio comum ele é formado pelos bens que são adquiridos a partir do casamento. Aqui na comunhão universal eu amplio isso aqui porque eu envolvo os bens também anteriores ao casamento. Ou seja, o que cada um já tinha antes do casamento, que lá na comunhão parcial era bem particular, aqui na comunhão universal entra no monte e se torna patrimônio comum. Ou seja, tudo é dos dois. O que cada um já tinha e o que eles adquirirem durante o casamento se tornará um patrimônio comum, e se é um patrimônio comum, na dissolução nós teremos que partir isso meio a meio. Ficam fora dessa composição, da mesma maneira que lá na comunhão parcial nós vimos, né, que ficam excluídos os que eles já tinham, subrogados em seu lugar, aqueles bens de herança, doação e etc. Aqui nós temos algumas exceções também. Essas exceções estão no artigo 1668, onde ele traz, né, são excluídos da comunhão os bens doados ou herdados com cláusula de incomunicabilidade e os subrogados em seu lugar, ou seja, em regra, bens que eu recebo por herança, que lá na comunhão parcial não comunica, aqui vira comum, a não ser que essa herança ela venha gravada com uma cláusula de quem transmitiu ela para mim, que esse bem será incomunicável, ou seja, eu tenho que ter feito um ato estabelecendo essa incomunicabilidade patrimonial. Se não tiver a cláusula, a herança que cada um recebe entra no bolo, passa a ser um patrimônio comum, da mesma maneira que as doações que cada um recebeu. E os subrogados em seu lugar, mesmo que eu venda e compre outro, esse bem continua com a mesma característica. Os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário antes de realizar a condição suspensiva. O fideicomisso é um instituto lá do direito sucessório, aonde estabelece que o autor de herança, que é o testador, ele tem a possibilidade de transmitir por testamento determinado bem para um herdeiro e estabelecer que esse herdeiro, em determinado momento, tem que passar para outra pessoa indicada
por esse testador. Então isso é o que a gente chama de fideicomisso, ou seja, uma substituição testamentária. Transmito a herança para um herdeiro e já no testamento eu determino que em determinado momento esse herdeiro tem que passar a herança para esse outro. Então o que a lei fala? O bem que tem esse gravame, que está com essa obrigação de transmitir, ele não pode entrar na comunhão. Por quê? Porque senão eu não tenho como fazer ela. Imagine eu passo ela aqui para o fiduciário, que é o primeiro herdeiro. Por isso que ele fala, né, os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário. Fideicomissário é esse último aqui, ó. Então, o fiduciário, ele tem uma obrigação, ele vai receber ela na sucessão e tem a obrigação de passar ela para esse fideicomissário, que é o próximo. Se ele tem a obrigação de passar, ele não pode comunicar, porque se ele se casa na comunhão universal e esse casamento se dissolve, eu teria que partilhar esse bem. Então, como eu partilho algo que tem que vir para outro ainda? Por isso que a lei fala que enquanto ele está gravado de fideicomisso, ou seja, enquanto ele tem esse gravame, o cônjuge não participa dele, ele é incomunicável. E o direito do fideicomissário, enquanto pendente a condição suspensiva, ou seja, enquanto não estabelecido esse momento que vai acontecer a transmissão, e quem estabeleceu esse momento foi o testador, aqui em cima, esse fideicomissário, que é o último, o cônjuge dele não pode se tornar herdeiro do bem, enquanto a condição não se operar. Então, por isso que enquanto pendente a condição, esse bem ainda não se comunica. Depois que passar para ele, não tem mais gravando, aí se tornou comum. Mas enquanto isso não acontecer, nós não discutimos meação sobre esse direito hereditário, esse direito sucessório. Ok? Bom, no inciso 3 também não entram na comunhão as dívidas anteriores ao casamento, a não ser que provierem de despesas com seus apressos são os preparativos do casamento, ou se reverterem em proveito comum, uma dívida que foi contraída, mas para benefício do casal. Aí, nesse caso, ela se torna solidária, caso contrário, não. As doações antinupciais, feitas por um dos cônjuges ao outro, com a cláusula de incomunicabilidade, ou seja, aqui é doação entre cônjuges. Antes de casar, esse aqui fez uma doação para esse. Se ele fez uma doação para esse e eles não fazem nenhuma menção, ao se casarem, nós vimos que os bens que cada um já tinha e os que adquirirem se tornam comum. Ou seja, o que eu doei para a pessoa que eu ia me casar, quando eu me casar, metade do bem volta para mim, porque passa a ser patrimônio comum. Então, o que a lei prevê? Eu posso fazer essa doação para essa pessoa antes do casamento. E se eu colocar no ato de liberalidade uma cláusula que essa doação é incomunicável, quando eu me casar, o bem não comunica. Portanto, continua um bem particular, um bem exclusivo da pessoa. Se não houver essa cláusula, ele volta para o bolo e aí na partilha nós temos que dividir meio a meio. E o inciso 5, os bens referidos nos incisos 5 a 7 do 1659, que são aqueles relacionados aos objetos de uso pessoal, os livros, instrumentos de profissão, a remuneração do trabalho pessoal de cada um e aquelas rendas provenientes de pensões ou montepíos. Aqueles bens, tal qual lá na comunhão parcial, permanecem aqui incomunicáveis também. O artigo 1669, ele traz detalhes e seguintes, eles trazem detalhes interessantes que precisam ser observados. A primeira regrinha é essa do 1669. A incomunicabilidade dos bens enumerados no artigo antecedente não se estende aos frutos quando se percebam vençam durante o casamento. Ou seja, nós vimos no artigo 1668 bens que não se comunicam, que ficam particulares. Mas o que a lei está dizendo aqui é que eu não comunico a propriedade, mas os frutos que esses bens produzirem, ou seja, as utilidades, estão dentro do bolo, elas pertencem ao casal. Aplica-se ao regime da comunhão universal disposto no capítulo antecedente quanto à administração. O capítulo antecedente é o que diz respeito à comunhão parcial, ou seja, nós vamos aplicar as mesmas regras, a administração é conjunta, compete a qualquer um dos dois, mas eles podem deliberar em pacto antinupcial e liberdade para que fique a cargo de um só. Artigo 1671, extinta a comunhão e efetuada a divisão do ativo e do passivo, cessa a responsabilidade de cada um dos cônjuges para com os credores do outro. Ou seja, extinguir a comunhão, dissolver o casamento, já dividir ativo e passivo, que somei tudo, então acabou a solidariedade, porque eu já dividi inclusive as dívidas. Se eu já dividi as dívidas, não há mais solidariedade após fazermos essa respectiva divisão. Ok? Lembrando que esse regime da comunhão universal, ele segue o molde da formação por meio de pacto antinupcial.
O único que não vai necessitar disso, comunhão parcial, que é o regime legal, separação obrigatória de bens, porque é imposto por lei naquelas 3 situações que nós vimos. O outro regime que nós temos é o regime da participação final nos aquestos. Portanto, já vimos a comunhão parcial, que é o regime legal, livre escolha. Regime de comunhão universal, livre escolha, só que mediante pacto antinupcial. Regime de participação final nos aquestos, também de livre escolha, exigindo, portanto, pacto antinupcial. Esse regime aqui ele foi trazido pelo Código de 2002, ele é um regime novo. Por esse regime de bens, ele é considerado, na verdade, um regime híbrido, porque ele é um regime misto. Ele junta aqui 2 regimes de bens, em momentos de aplicação distinta. Nós teremos, durante o casamento, a aplicação do regime da separação de bens, ou seja, cada um por si, durante o casamento. É um regime que foi trazido, portanto, para dar maior liberdade ao casal, que eles tenham mais autonomia na prática de alguns atos da vida civil deles. Portanto, durante o casamento, no âmbito patrimonial, nada mistura, nós vamos aplicar o regime de separação de bens. Quando o casamento terminar, seja por morte de um deles, ou seja por divórcio, nós vamos reunir o patrimônio que cada um formou, juntar e ver o que é considerado patrimônio comum, portanto, divisão dos bens, o que é patrimônio incomunicável, bem particular. Ou seja, no final, ele se transforma em um regime de comunhão parcial de bens. Por isso, ele é chamado de um regime misto, um regime híbrido. Durante o casamento, separação de bens, ao final, se transforma em comunhão parcial. Olha como ele estabelece, portanto, no artigo 1672. No regime de participação final nos aquestos, cada cônjuge possui patrimônio próprio, separado, que nós falamos, pode dar mais liberdade. Consoante disposto no artigo seguinte, e lhe cabe à época da dissolução da sociedade direito a metade dos bens adquiridos pelo casal, a título oneroso, na constância do casamento, tal qual na comunhão parcial. O que foi adquirido a título oneroso eu considero patrimônio comum, e aí eu tenho direito a dividir, portanto, direito a metade desses bens. Integram esse patrimônio próprio, ou seja, esse que cada um vai ter autonomia, os bens que cada um já possuía ao casar e os por ele adquiridos a qualquer título, herança, doação, a título oneroso, não interessa, tudo forma patrimônio próprio, individual, durante o casamento. Como é para dar maior liberdade, olha o parágrafo único, a administração desses bens é exclusiva. Lembra que nos outros 2 anteriores, comunhão parcial e comunhão universal, a administração era conjunta. Aqui não, aqui como é separação de bens durante o casamento, a administração é exclusiva, que poderá livremente alienar se for móvel. Porque se for imóvel, a gente vai cair naquela regra lá do 1654 que nós vimos, olha lá. Aliás, 1656. No pacto antinupcial que adotar o regime de participação final nos aquestos, poder-se-á convencionar a livre disposição dos bens imóveis, desde que particulares, por força daquela regra lá do 1647 que nós vimos, que em todos os regimes eu preciso da autorização do cônjuge para alienar. Aqui na participação final nos aquestos, eu posso colocar uma cláusula que os bens imóveis, embora na regra geral eu precise da autorização, eu estou liberado dela, mas estou liberado dos bens particulares, não dos que possam integrar futura meação entre eles, né? E é justamente por isso que vem aqui, ó, a partilha, como é que ela acontece. Sobrevindo a dissolução da sociedade conjugal, apurar-se-á o montante dos aquestos. Aquestos é sinônimo de patrimônio comum, é a mesma coisa, tá? Excluindo-se da soma dos patrimônios próprios os bens anteriores ao casamento e os que em seu lugar se subrogaram, aquela regrinha lá da comunhão parcial. Ou seja, o que ele está falando? Vindo a dissolução, nós vamos apurar o montante do patrimônio comum. De que maneira? Nós vamos tirar do patrimônio próprio, que é tudo que foi adquirido a qualquer título, primeiro, o que já tinha antes do casamento, igual na comunhão parcial, e os subrogados em seu lugar. Tirei do bolo, coloquei aqui do lado no patrimônio particular. Os que sobrevierem a cada cônjuge por sucessão ou liberalidade, aquela mesma regra lá do 1658 que nós vimos, ou seja, eu tiro aquilo que cada cônjuge recebeu por herança ou doação. Eu não converti ele agora em comunhão parcial, então eu estou aplicando a regra da comunhão parcial. Tiro os que sobrevieram ao casal por herança ou doação, tirei do bolo, coloquei aqui no patrimônio particular.
E as dívidas desses bens. Por quê? Porque se eu não estou comunicando eles, a dívida também não pode ser comunicada. Salvo prova em contrário, presume-se adquiridos durante o casamento os bens móveis, aquela mesma presunção lá da comunhão parcial. Ao determinar-se o montante dos aquestos, computar-se-á o valor das doações feitas por um dos cônjuges sem a necessária autorização do outro. Lembro que lá no 1647, para fazer doação que não seja remuneratória, eu tenho que ter autorização. Fiz ela sem autorização, então agora eu vou computar o valor dela. Ou seja, eu vou jogar ela na minha conta aqui, ó. Nesse caso, o bem poderá ser reivindicado pelo cônjuge prejudicado ou por seus herdeiros, ou declarado no monte partilhável por valor equivalente ao da época da dissolução. O direito à meação não é renunciável, cessível ou penhorável na vigência do regime matrimonial, porque na vigência, lembrem-se, é como se fosse um regime de separação de bens, e se a separação de bens não tem patrimônio comum, portanto não tem meação. Se não tem meação, eu não posso renunciar a algo que não existe aqui durante o casamento, da mesma forma que meus credores não podem penhorar um direito que é eventual, que eu não sei se vai existir patrimônio comum lá no final do casamento. Na dissolução do regime de bens por separação judicial por divórcio, verificar-se-á o montante dos aquestos, ou seja, do patrimônio comum, na data em que cessou a convivência do casal. A responsabilidade perante os credores, como durante o casamento eles funcionam como separação de bens, pelas dívidas posteriores ao casamento, contraídas por um dos cônjuges, somente este responderá. A responsabilidade não é solidária, portanto, salvo prova de terem revertido parcial ou totalmente em benefício do outro. Se um dos cônjuges solveu uma dívida do outro com bens do seu patrimônio, o valor do pagamento deve ser atualizado e imputado na data da dissolução à meação do outro, porque durante o casamento, lembre-se, não tem patrimônio comum. Então, se eu pago uma dívida do outro usando do meu patrimônio, é um empréstimo, porque durante não tem meação. Lá no final, eu vou somar esse valor do empréstimo na meação do outro para poder me recompor da parte patrimonial. As dívidas de um dos cônjuges, quando superiores à sua meação, não obrigam ao outro ou aos seus herdeiros. Por quê? Porque feita a meação, o que é de cada um? Isso. Credor incide sobre o patrimônio desse aqui. Como durante o casamento não era solidário, não tem como alcançar a parcela patrimonial do outro, porque não há solidariedade nesse regime de bens. Ok? Bom, por último, nós temos o regime da separação de bens, portanto, facultativos, comunhão parcial, regime legal, comunhão universal, participação final nos aquestos, e a separação escolhida, que é essa separação absoluta de bens, feita também por pacto antinupcial. É diferente daquela separação obrigatória, que só vale para quem não observou causa suspensiva, maior de 70 anos, e quem dependeu do suprimento judicial para casar. Essa que nós estamos vendo agora é a escolhida também por pacto antinupcial. Por esse regime, cada um por si. Não tem patrimônio comum nem durante nem depois do casamento. Olha como é que estabelece, portanto, o artigo 1687. Estipulada a separação de bens, estes permanecerão sob a administração exclusiva de cada um dos cônjuges. Lembra que nos outros a administração era conjunta, com exceção da participação final, que durante o casamento é como se fosse esse aqui, que os poderá livremente alienar ou gravar de ônus real. Lembram lá do 1647? Nenhum dos cônjuges pode, sem a autorização do outro, exceto no regime da separação, alienar ou gravar e etc. Então, ele estava na exceção lá do 1647. Como aqui não tem formação de patrimônio comum, não há o que pegar autorização em nenhuma das hipóteses. Porém, ambos os cônjuges são obrigados a contribuir para as despesas do casal na proporção dos rendimentos do seu trabalho e de seus bens, salvo estipulação em contrário no pacto antinupcial. Essa obrigação, lembra que nós vimos lá nos efeitos pessoais do casamento, que os cônjuges tornam-se corresponsáveis pelos encargos da família. É justamente isso que o Código está trazendo. Ou seja, mesmo que eles tenham escolhido o regime da separação de bens, os encargos da família é efeito do casamento e não do regime. Então, os dois são obrigados a contribuir para as despesas da família e do casal. A não ser que nesse regime eu tenha essa possibilidade, no pacto antinupcial, lembra que nós falamos que a gente pode fazer tudo que não está proibido, né, tudo que a lei não veda ou que não contraria a lei. Nesse regime, expressamente a lei me autorizou a colocar uma cláusula aonde eu autorizo, aonde eu já determino que as despesas ficarão a cargo de um só. Então, o casal delibera isso
e eles, conjuntamente no pacto, escolhem que um é que ficará responsável sozinho. Aí, nesse caso, eu saio da regra inicial, que ambos são obrigados por conta de uma disposição em contrário, ok? Bom, com base nisso, nós vimos, então, os efeitos patrimoniais do casamento, aplicando as regras relacionadas a todos os regimes de bens e relacionados aos efeitos deles decorrentes, inclusive quanto ao momento de escolha. Essas regras, portanto, elas são aplicadas ao casal a partir do momento da celebração do casamento, como eu falei lá no iniciozinho da nossa conversa, ok? Aqui, portanto, esse é o conteúdo da nossa aula dessa semana, do dia 23 ao dia 27 de março de 2020, em relação, ou em razão da suspensão das aulas presenciais que nós estamos tendo. Então, continuando a suspensão, a gente volta com nova aula, caso a gente não venha a ter novamente aulas presenciais na semana que vem. Bom estudo para vocês e muito obrigado.